É muito comum a interpretação a respeito do que Jesus nos ensinou sobre o perdão, identificando essa lição com grandes contextos, com grandes ofensas, com circunstâncias sobremaneira desafiadoras. No entanto, nos perguntamos, será se efetivamente a lição de Jesus sobre o perdão se encerra para essas grandes circunstâncias, ou será se podemos estudá-las e compreendê-las sobre um outro prisma? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 18, versículo 21, a famosa pergunta de Pedro ao Mestre, quando ele indaga: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus, bastante conhecida, afirma: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vejam que Pedro não pergunta somente quantas vezes terá que perdoar, mas está implícito na pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Essa pergunta é muito interessante porque muitas vezes há aquela ideia de que o perdão implica no estancamento da falta, como se ao concedermos o perdão para o próximo, ele se veria obrigado a não cometer mais a falta. Mas a resposta de Jesus nos indica que não é assim. Nos indica que teremos que perdoar muitas vezes diante das muitas vezes em que seremos ofendidos. Daí os 70 vezes 7 vezes. O benfeitor Emmanuel, em uma mensagem intitulada Para Viver Melhor, constrói uma ilustração muito interessante para que possamos entender a emergência de vivermos sob o clima do perdão. Porque se é para perdoarmos 70 vezes 7 vezes, é necessário que ele se torne, na verdade, um hábito. E para que se torne um hábito, é preciso que seja muito exercitado. Mas por que devemos fazer isso? Então, nessa mensagem, Emmanuel nos diz que o espírito que todos somos em estágio na Terra, somos o inquilino do corpo em que residimos transitoriamente. E ele nos pede que imaginemos o usufrutuário de uma moradia a martelar as estruturas da sua própria casa em momentos de revolta, nos dizendo que quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Aqui nós temos o primeiro grande motivo para perdoarmos 70 vezes 7 vezes e para entendermos que a fala de Jesus não se refere somente a situações que são exceção ao longo da nossa jornada reencarnatória. Perdoar é uma demanda diária, é uma demanda constante. E nós devemos buscar fazê-lo, porque caso contrário, estaremos na condição de um morador que passe dia após dia agredindo a sua própria residência. Cada vez que nós ressentimos uma falta, cada vez que nós alimentamos uma amargura, nós estamos depredando a nossa residência física. E já existem inúmeras pesquisas que nos demonstram a efetividade dessa descoberta. Então, o perdão 70 vezes 7 vezes significa um investimento na nossa própria saúde, no nosso próprio bem-estar. Quando perdoamos, não o estamos fazendo concedendo um bem ao outro, que também, claro, pode receber
o nosso perdão como um benefício, mas o bem maior é para nós mesmos. Diante dessa constatação da necessidade imensa de perdão, nós podemos levar essa reflexão para o nosso cotidiano mais corriqueiro, a convivência com a nossa família. E aí, também o benfeitor Emmanuel, em outra mensagem intitulada Perdão e Vida, nos leva ou nos convida a refletirmos que, se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimentos que nada mais é senão peso morto a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Então, por que nós comentamos que, a partir da pergunta de Pedro, é necessário que nós entendamos que não é somente a quantidade de vezes que perdoaremos que se ressalta dessa pergunta, mas a quantidade de vezes que os outros nos ofenderão. Agora, nesse sentido, é importante entendermos que muitas vezes a ofensa que o outro aparentemente dirige para nós nada mais é do que o excesso de orgulho e suscetibilidade que nós carregamos no coração quando gostaríamos que os outros se comportassem exatamente como desejamos. E cada vez ao longo de um dia que eles assim não procedem, nós nos sentimos ofendidos e vamos sobrecarregando a nossa vida mental e afetiva de pesos que, ao se somarem, desaguarão, como nos explica o benfeitor, em desespero, em orgulho, em raiva, todas essas marteladas que vão prejudicando o nosso corpo físico, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Portanto, perdoar 70 vezes 7 vezes não quer dizer necessariamente que o outro vai repetir a mesma ofensa 70 vezes 7 vezes. Mas pode significar também que nós a ressentiremos 70 vezes 7 vezes. Aliás, se nós pararmos para pensar, vamos constatar que geralmente o ofensor, a não ser que seja portador de um amadurecimento de consciência e de coração, já haverá esquecido do que cometeu para conosco. Mas nós, dias após a ofensa, quando estivermos no momento em família, quando estivermos dirigindo, quando estivermos no trabalho, relembraremos várias vezes aquela circunstância, ou seja, ressentiremos. E a cada nova lembrança, a cada novo ressentimento, estamos sendo convidados por Jesus para perdoarmos novamente. Então, a partir do diálogo de Jesus com Pedro, é preciso entendermos que o perdão não implica no estancamento da falta do outro perante nós. Daí a necessidade de repetirmos, de multiplicarmos o perdão. Mas mais que isso, nós podemos multiplicar a quantidade de ofensas quando somos muito suscetíveis e muito orgulhosos para reconhecermos que cada um vive à sua maneira. E quando não conseguimos fazer isso, cada divergência de uma conduta ou de uma ação do outro que não nos desagrade significará para nós um ressentimento. Então, quanto mais orgulho, quanto mais suscetível nós somos, mais experimentaremos a necessidade de perdoarmos 70 vezes 7 vezes. Além do que,
a partir da experiência negativa do ressentimento, ainda que o outro não repita mais aquela falta, precisaremos perdoá-lo muitas vezes. E aí entram outros componentes, como a compreensão verdadeira do estágio evolutivo em que o outro se encontra, ou as motivações que o levaram a agir daquela forma para conosco. Finalmente, na obra O Consolador, há um último motivo para que nos conscientizemos da necessidade de perdoarmos repetidamente, de fazermos do perdão um hábito. E é também Emmanuel que nos lembra: aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Essa talvez seja a maior motivação de todas. O perdão precisa ser, portanto, um hábito construído, porque da nossa parte dificilmente conseguimos alcançar a marca de 24 horas sem algum deslize ou sem algo que nos desagrade ou que cause um desagrado naqueles que convivem conosco. A necessidade, o hábito do perdão, portanto, nos convida a enxergá-lo como uma forma de caminhar, como uma forma de viver, e não como algo extraordinário que nós teremos que fazer uma vez ou outra na nossa jornada. O perdão, portanto, é condição essencial para que possamos caminhar nos passos de Jesus. Deixa aí a tua sugestão de tema, o teu comentário e até o próximo episódio.